Olá, você é aluno, você é aluna da Rede Municipal de Belém. Nós hoje vamos iniciar a nossa aula 2 de Língua Portuguesa do ciclo 3, voltado para o 6º e 7º ano. Eu sou a professora Alessandra Marinho e convido você a vir assistir essa aula comigo. Na primeira aula, nós trabalhamos a variação linguística. Se você não conseguiu assistir, você pode acessar o canal do YouTube da SEMEC Belém para poder estar assistindo essa aula. Hoje, qual o objetivo da nossa aula? Nós vamos revisar a importância da variação linguística e os fatores que contribuem para que a mesma ocorra, adentrar nas noções básicas, bem básicas de concordância verbal, porque é um assunto longo, mas só para nós termos uma noção, a partir dessas variedades linguísticas e dentro do gênero propaganda, que é um gênero que está nos rodeando o tempo todo. E perceber que efeitos de sentido se apoiam em alguma medida na variação linguística de certos usos relacionados à concordância verbal. Para começar a nossa aula, nós já vamos começar refletindo para poder relembrar. Então, vocês têm aí, a priori, um anúncio sobre o açúcar. Vamos pensar nesse anúncio? Seu organismo já está acostumado com açúcar. Está difícil largar? Olha só, nós temos uma pergunta. E logo embaixo vem, o ideal é ir se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. Vamos pensar nessa linguagem? Quando nós vemos um anúncio, uma propaganda, que neste caso é para diminuir o uso do açúcar, nós temos que pensar em todos os sentidos que rodeiam este anúncio. Então, a priori, nós vamos se perguntar: quem é o anunciante? Como é que eu vou saber? Você está vendo essa informaçãozinha logo abaixo do anúncio, escrito disponível em facebook.com/Ministério da Saúde. Então, quem é que é o anunciante? É o Ministério da Saúde. Logo depois, nós vamos se perguntar em que veículo essa informação, esse anúncio foi publicada. Veículo? Você sabe, além dos veículos de transporte que circulam na rua, quando nós falamos em veículo dentro da língua portuguesa ou dentro da área da comunicação, nós estamos falando em veículos de informação, onde a informação ela é publicada. Então, essa informação foi publicada em que canal? No Facebook. Para qual público essa propaganda foi destinada? É destinada para que público? Todos nós temos que saber o quê? Que nós devemos consumir menos açúcar. Então, essa propaganda ela está destinada ao público em geral. Olha só, nós precisamos mover todas essas informações para que a gente compreenda a intencionalidade e também consiga compreender a linguagem. Que linguagem está aí nessa propaganda? Agora nós vamos para a questão abaixo. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo, vamos pensar, discurso formal da língua portuguesa, registro padrão próprio da língua escrita, seleção lexical. Léxico são as palavras que foram escolhidas, restritas à esfera da medicina, fidelidade ao jargão da linguagem publicitária, nós trabalhamos o jargão na aula passada, ou uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Olhem só, quando nós vimos lá, o ideal é ir se acostumando aos poucos, cada vez menos com açúcar. Quando a gente faz uma coisa que nós não estamos acostumados, o que a pessoa fala para a gente? É melhor tu ir se acostumando logo. Então, isso é uma fala usual, uma fala do dia a dia, uma marca típica da oralidade. Então, essa é o quê? A questão é. E você sabe de onde é essa questão? Do Enem 2018. Nossa, professora, mas eu estou no 6º, no 7º ano. Eu sou capaz de resolver uma questão do Enem? Sim. O conhecimento em língua portuguesa ele é cumulativo. Então,
É importante a gente realmente aprender, refletir, raciocinar sobre o que a gente está aprendendo para que lá na frente a gente já saiba. A partir disso, nós vamos lembrar os conceitos básicos da variação linguística. É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Essa mudança pode estar no vocabulário, na pronúncia, na morfologia ou na sintaxe da língua. E ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, a idade, a questão histórica, o gênero, a profissão, ao meio em que ela circula, se é um meio digital ou não, e as classes sociais. É importante nós percebermos tudo isso para saber que, ao usar uma variação ou outra variação, nós temos que ter um contexto, nós temos que analisar esse contexto. Então, olha aí essa informação ao lado. A variação linguística tem que estar ligada a um contexto e ela tem que se adequar a esse contexto. Essa variação, junto com esse contexto, vão formar uma interação e ser responsável pela informação que é passada. Nossa, nós já pensamos na variação linguística, como ela está adequada à propaganda e pensamos em algumas coisas que nós temos que pensar, né, para analisar esse gênero textual propaganda. O que é essa propaganda? A propaganda ela nos rodeia o tempo todo. Isso eu falei no início, né? Então, o que é a propaganda? Ela é uma comunicação persuasiva. Persuasiva não é uma palavra comum ao nosso vocabulário. E o que quer dizer persuasão, professora Alessandra? Quer dizer convencimento. Quando eu sou persuasiva é porque eu quero convencer alguém de algo. E essa é a função da propaganda. Se resume que, em conjunto de técnicas e atividades de informação e de persuasão, de convencimento, destinadas a influenciar as opiniões, os sentimentos e as atitudes de um público em um determinado contexto. Vamos pensar numa palavra do uso coloquial das nossas gírias para falar em persuasão? Pode ser a pessoa que é bom de papo, a pessoa que é labiosa. Então, essas pessoas elas são conhecidas como persuasivas. Então, pensa nessas duas palavrinhas que tu nunca mais vai te esquecer o que é persuasão. Quando nós olhamos uma propaganda, que perguntinha nós temos que fazer? Que conhecimento nós temos que mover? É muito importante nós sabermos que o conhecimento de mundo, como disse Paulo Freire, antecede o conhecimento da palavra. Então, nós precisamos analisar tudo que está ao nosso redor. A palavra, ela não é vazia, ela contém informação. E é disso que nós precisamos saber. Então, vamos lá. Eu tenho uma propaganda aí. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Aí eu me pergunto, qual o produto a ser oferecido? Produto, mas não tem nenhum produto sendo oferecido. Quando nós falamos em produto, nesse contexto, nós estamos falando naquilo que se pretende convencer. Nem sempre isso vai ser algo físico, como você comprar um brinquedo ou comprar um caderno. O produto aí é a informação que nós temos que lavar as mãos, né? Por quê? Porque lavar as mãos é muito eficiente no combate ao coronavírus. Que linguagem será utilizada? Formal, culta padrão, informal, que é essa linguagem mais coloquial do dia a dia. A linguagem a ser utilizada vai depender da intencionalidade. Olha só, será que ele usou uma linguagem padrão ou ele utilizou uma linguagem coloquial? Quem é o público-alvo? Quem é que precisa saber que nós temos que lavar as mãos para combater o coronavírus? Todos nós precisamos saber. Todos nós precisamos saber. Qual veículo de comunicação que será usado? Vai ser publicado na TV, no rádio, na imprensa escrita, que são as revistas, os jornais, numa rede social.
Isso também são perguntinhas que nós temos que fazer. Aí, se nós formos olhar lá embaixo, nunca se esqueça, essas letrinhas pequenas são muito importantes. Então, nós vamos ver que foi quem publicou, né? Foi a secretaria lá do governo da Bahia e foi publicado na internet. Qual slogan deve ser criado para a propaganda? Frases marcantes e de fácil memorização, que mostram as qualidades de um produto ou de serviço. Aí vamos voltar novamente à linguagem. Preste bastante atenção na imagem. A prevenção está em nossas mãos. A linguagem está escrita de acordo com a norma culta, mas ele vai se utilizar o quê? De uma expressão que é do nosso dia a dia, uma expressão coloquial. Quando você diz a prevenção está nas nossas mãos, ele faz um duplo sentido com a palavra mãos, ou até utiliza uma figura de linguagem que talvez vocês ainda não tenham visto, né? Uma linguagem figurada que chama-se metonímia. Essa prevenção que está em nossas mãos é por conta que nós podemos tanto lavar as mãos como nós temos responsabilidade sobre ela. Quando você chega com a sua professora e diz, professora, eu vou passar de ano, o que ela te responde? A sua aprovação está nas suas mãos. Então, quer dizer que depende de você. Então, eu tenho a linguagem aí no sentido figurado. E por que o anunciante se utilizou dessa linguagem? Porque ela já está no nosso cotidiano e é mais fácil nós apreendermos. Então, vamos lá, né? Nós estamos vendo como a língua vai variando dentro do gênero propaganda e quais as estratégias para se criar uma propaganda. Sempre vai ter palavras de duplo sentido? Não, nem sempre. A informação ela também pode ser o quê? Direta. Então, vejam aí, nós temos uma outra propaganda da Prefeitura de Niterói que diz assim: animais domésticos não transmitem o coronavírus. É importante nós sabermos disso, né? Como tem muita informação falsa que nos rodeia, muitas pessoas começaram a menosprezar seus animais por conta do coronavírus, pensando que eles também eram transmissores. Então, vamos começar a fazer nossas perguntinhas? Em que contexto esse anúncio está inserido? Nós já falamos um pouco, né? A partir das informações falsas que os animais poderiam transmitir o vírus. Qual o público-alvo? Mais uma vez, você, eu, todos nós precisamos saber que os animais não transmitem o coronavírus. Vamos começar a pensar nessa linguagem? Existe duplo sentido? Não. Como é que está estruturada essa frase? Agora nós vamos entrar um pouquinho na noção de concordância. Concordância, o que é concordar? Se eu falo uma coisa e você está de acordo, nós concordamos. A estrutura da linguagem também concorda. As palavrinhas, elas precisam concordar uma com as outras. Então, vamos pensar aí. Qual a justificativa para o uso do verbo transmitem estar no plural? Plural, singular, você se lembra disso, né? Plural equivale a vários, singular equivale a um só. A frase está como? Quem é o sujeito da frase, né? Quem é que não transmite o coronavírus? Os animais. Animais domésticos. Está no plural ou no singular? Está no plural. Consequentemente, transmitem está no plural para concordar com o sujeito animais domésticos. Então entendi, professora Alessandra. Quer dizer que se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Sim, é isso mesmo. Vamos continuar pensando nisso, né? E se o sujeito da frase fosse animal doméstico, como é que ficaria esse verbo? Animal doméstico não transmite o coronavírus. Então, se o meu sujeito está no singular, logo o meu verbo tem que estar o quê? No singular. Nossa, nós já fizemos todos esses exercícios, já
refletimos sobre essa linguagem. Agora você que está aí na sua casa pensando em língua portuguesa, porque nós temos que pensar também em cima da nossa língua, vocês vão, junto comigo, elaborar, né, com base nessas reflexões, qual a regrinha básica de concordância entre o sujeito e o verbo. O verbo varia em pessoa e número para concordar com o sujeito a que se refere. Olha, muito bem. É isso que você tem que começar a refletir. Toda vez que eu vou falar e que o meu sujeito estiver no singular, eu vou colocar o meu verbo no singular. E quando o meu sujeito estiver no plural, o meu verbo vai para o plural. Só existe essa regra? Não, nós estamos vendo somente a noção básica. Essa é a regra que nós chamamos de regra geral. Eu falei para vocês em pessoa e número. Lembrem-se só, toda vez que eu falo em número na língua portuguesa, não em numeral, em número eu estou falando o quê? Em singular e plural. Então, singular equivale a um só, plural equivale a vários. Pessoa são as pessoas do discurso. Eu estou falando com você. Eu sou a primeira pessoa. Tu é a segunda pessoa. E ele, nós estamos falando do coronavírus, né? Ele é a terceira pessoa. A gente já quer que ele vá embora, mas ele ainda está por aqui e nós temos que continuar nos prevenindo. Então, ele é a terceira pessoa. Essas são as pessoas do discurso e os verbos eles vão se modificar conforme essas pessoas. Então, vamos pensar aí no verbo transmitir no tempo presente, porque o verbo também vai variar de acordo com o tempo. Estamos falando no presente, no momento que estamos vivendo agora. Eu transmito, é a primeira pessoa do singular. Tu transmites, segunda pessoa do singular. Ele transmite, é a terceira pessoa do singular. Nós transmitimos. Então, nós estamos começando a entrar no plural. Primeira pessoa do plural, nós. Vós transmitis. É a segunda pessoa do plural, que é pouquíssimo usado. Eles transmitem. Terceira pessoa do plural. Sempre quando nós temos dúvidas de como um verbo pode ser conjugado, nós temos que pesquisar. Olha, eu pesquisei aí nesse site, conjugação.com.br, mas nos seus livros didáticos, geralmente também vem com a conjugação dos verbos. Então, é muito importante nós realizarmos essas pesquisas. A partir de todos esses conhecimentos que nós já acumulamos hoje, vamos analisar, vamos pensar, vamos refletir sobre outras propagandas, sobre essa linguagem que é utilizada nas propagandas. Então, vamos lá. Observe e compare dois textos a seguir. O primeiro é um folheto da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, sobre a relação do macaco com a febre amarela. O segundo é um anúncio de jornal sobre a dengue, produzido para a Prefeitura de São José dos Campos, que é uma cidade do interior de São Paulo. Então, vamos refletir. Além do coronavírus, que é o nosso contexto atual, nós também temos outros probleminhas, né? Outras doenças que nós temos que combater. A febre amarela é uma, a dengue é outra, né? Então, todo tempo nós estamos tendo que pensar na prevenção a essas doenças e essas propagandas se referem a isso. Lembra que a gente acabou de falar que o animal doméstico não transmite o coronavírus? Pois é, também existia boatos sobre que o macaco transmitia a febre amarela. Então, esse é o contexto de produção desse primeiro anúncio. Macaco no seu galho não oferece risco. Caído, sim. Então, muitas pessoas estavam começando a matar os macaquinhos, né, em referência a essa informação falsa que estava circulando. Vamos continuar refletindo. O folheto e o anúncio são exemplos de propaganda? São exemplos de propaganda, porque a propaganda ela pode se dar nos meios televisivos, quando nós estamos na rua, alguém entrega um folheto para a gente, né? Os outdoor que estão o tempo todo, e é muito importante, quando nós pudermos sair para a rua, nós começarmos a ler todas as informações e começar a pensar nessas informações.
Os textos empregam qual registro da linguagem, né? Nós temos um registro formal, um registro coloquial. De que forma essa linguagem foi utilizada nesses textos? Vamos começar a pensar nessa linguagem? Macaco no seu galho não oferece risco, caído sim. Vocês acham que essa frase ela tem um único sentido ou ela tem um duplo sentido? Ela tem o quê? Um duplo sentido, uma linguagem figurada. Por quê? Porque, como eu já disse antes, as propagandas elas vão se utilizar dessa linguagem que já está circulando no nosso dia a dia. Então, quando nós queremos dizer que cada um tem que cuidar da sua responsabilidade, nós dizemos o quê? Cada macaco no seu galho. O outro anúncio diz: contra a dengue, não adianta sair no tapa. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que fazer toda a prevenção, todos os cuidados, que não adianta a gente ficar só matando o mosquito da dengue. Sair no tapa também é o quê? É uma expressão usual, é uma expressão do cotidiano. Agora vamos pensar na linguagem, mais uma vez no verbo. Como é que esse verbo é utilizado nessa propaganda? Destacamos as informações do anúncio lá embaixo, que diz: para acabar com a dengue, acabe com as larvas, tampe a caixa d'água, limpe as calhas e coloque areia nos recipientes de vasos e plantas. Olha como esses verbos estão destacados. Acabe, tampe, limpe e coloque. Isso lembra alguma coisa para você? Você está lembrado de alguma coisa? Toda vez que eu quero pedir ou ordenar algo para alguém, eu falo dessa forma. Isso se chama modo, o modo como eu falo, né? O modo como eu utilizo o verbo. Então, chama-se modos verbais. E esses verbos que estão ordenando, eles estão em que modos verbais? Estão no imperativo, pois o objetivo do anúncio é dar orientação à população e levá-la a uma mudança de comportamento. Então, quando eu quero que alguém faça algo ou mude seu comportamento, uma das estratégias da propaganda é utilizar o verbo no imperativo. E a que sujeito esses verbos se referem? A quem ele quer atingir? Quem é que tem que realizar essas ações? Eu, você, todos nós. Porém, o verbo ele é conjugado o quê? Na terceira pessoa, que equivale ao pronome usual você. Nós analisamos todas essas questões. Foram várias questões analisadas no dia de hoje. Foi muita informação? Talvez sim, mas o mais importante é você começar a pensar na sua própria linguagem. Como ela é diferente, como ela se modifica, como as palavras elas vão concordar entre si e como toda palavra escrita ou mesmo na nossa linguagem oral, ela tem uma intencionalidade, ela tem um objetivo. Então, quando você pegar uma propaganda, você vai pensar em todos esses elementos, você vai refletir sobre todos esses elementos, certo? Mas você também vai ter uma tarefinha para fazer em casa, então preste atenção aí. Agora é sua vez. Pense nas pessoas de sua casa ou na sua vizinhança que ainda precisam se conscientizar no combate ao coronavírus. Pegue uma folha em branco, se você tiver. Se você não tiver, uma folha do seu caderno mesmo. Faça um desenho bem bonito. Ai, professora, mas eu não sei desenhar. Eu também não sou boa de desenho, isso é super normal. Mas você vai fazer um desenho conforme você sabe. O desenho, ele também tem a sua identidade, então você vai fazer de acordo com o que você sabe. E você vai fazer um pequeno texto, lembrando dessas estratégias de persuasão, lembrando dessas palavras do dia a dia, orientando essa pessoa ou essas pessoas a se prevenirem. É muito importante nós trabalharmos com essa prevenção. Então, você vai pensar, refletir. É muito difícil, eu não consigo. Você consegue? Sim. Você tem todo o conhecimento, então você consegue utilizar essas estratégias de persuasão, certinho? Então, vamos relembrar lá mais uma vez o que foi que nós trabalhamos hoje. Nós revisamos todo
o assunto de variação linguística, que foi trabalhado na aula 1. Nós vimos quais as estratégias de persuasão da propaganda. Então, a propaganda ela tem o objetivo de convencer. Quando nós vamos ver uma propaganda, nós observamos quem é que fez aquele anúncio, qual o objetivo daquele anúncio, em que contexto ele está inserido, ou seja, qual é a situação. Qual é o contexto que nós estamos vivendo? Um contexto que nós temos que ficar em casa para se prevenir de um vírus que pode atingir as pessoas de diferentes formas, mas que para algumas pessoas, infelizmente, ele é o quê? Fatal. Então, nós temos muitas propagandas a respeito disso, certo? Nós também temos que pensar que linguagem pode ser usada numa propaganda. Eu vou utilizar uma linguagem com duplo sentido, eu vou utilizar uma linguagem direta. Tudo isso depende de quem eu quero atingir e de que forma eu quero atingir essas pessoas. Isso é muito importante, né? Lembra lá a linguagem do macaco? Animais domésticos não transmitem o coronavírus. Foi uma linguagem direta. Já a linguagem utilizada para não que os macacos não sejam mortos foi uma linguagem mais o quê? Com linguagem figurada, né? O macaco no seu galho não oferece risco. Então, cada anunciante ele vai ter uma intencionalidade. Se nós começarmos a refletir sobre tudo isso, os próprios comerciais que nós assistimos na televisão, nós vamos perceber o quê? Que essa intencionalidade ela também é responsável por essa linguagem, pela linguagem que é utilizada. Então, a partir de tudo isso, você é totalmente capaz de fazer essa atividade. Quando você voltar para a sua escola, com a sua professora ou com seu professor, você vai poder mostrar o que você fez, certinho? Então, eu espero que você consiga realizar essa atividade e tenha vontade de realizá-la, porque você é capaz. Até a próxima aula. Fique em casa.